Bom dia, hoje quinta-feira, dia 2 de julho de 2020, e parece que no meio de tanta notícia ruim surge uma que nos dá algum alento aqui a nós sul-americanos que sofremos junto com o povo venezuelano. A Inglaterra deu um duro golpe em Nicolás Maduro. Mas antes, um recadinho aos amigos. Como vocês sabem, eu sou professor de filosofia e tenho algum conteúdo filosófico neste canal. Bem, como esse canal tem muitos vídeos e mistura notícias, críticas políticas, filosofia e outras cositas más, resolvi criar um canal só para publicar este material filosófico, um material de introdução à filosofia, para quem gosta de filosofia, mas não pegou bem o fio da meada. Portanto, lá eu tenho alguns cursos que dão essa introdução e ainda publicarei outros. O nome do canal é Manual da Filosofia Professor Belei. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo, logo abaixo aqui do vídeo, o link do canal. Se você gosta de filosofia, mas quer começar pelos fundamentos, entender um pouco da história da filosofia e dos seus fundamentos, tenho lá alguns cursos e, como disse, ainda publicarei outros. Então vá lá, inscreva-se no canal. Se você não está nem aí para filosofia, mas gosta desse que vos fala, gosta do professor Belei, indique o canal ou se inscreva. Assim você ajudará aquele canal também a crescer. Porque se porventura, caso algum dia este canal aqui for impedido de continuar existindo, teremos aquele onde exerceremos somente a nossa profissão, professor de filosofia, professorzinho de província, como dizia um amigo. Muito bem, recado dado, vamos ao que parece ser uma boa notícia. Imaginem o seguinte: 30 toneladas de ouro, no valor mais ou menos aí de $1,5 bilhão, sendo disputadas por dois herdeiros. E aí, a decisão judicial dá ganho de causa para um dos herdeiros, deixando o outro furiosíssimo da vida. Claro, é o que está acontecendo hoje, quinta-feira, 2 de julho, com Nicolás Maduro. Ele está furiosíssimo, revirando-se para lá e para cá, encontrando um jeito de reverter a situação. A Venezuela tem 30 toneladas de ouro no Banco da Inglaterra. 30 toneladas de ouro no Banco da Inglaterra. Só que a Inglaterra bloqueou o acesso a esse ouro por não considerar Nicolás Maduro um presidente legítimo. Bem, a questão foi ao tribunal, foi à Suprema Corte daquele país, e hoje a Suprema Corte do país disse que só quem pode mexer no patrimônio, só quem pode ter acesso ao tal ouro é Juan Guaidó, o presidente reconhecido por 50 países, mas, claro, não reconhecido por outros e nem pelo regime de Nicolás Maduro. Ele é o presidente da Assembleia Nacional e, por sua vez, presidente do país, ad hoc. Ou seja, ele é considerado nesse momento apenas um presidente para esses fins. Também será feita uma comissão ad hoc para ter acesso a esse ouro. Bem, a Venezuela, claro, como disse, não gostou nem um pouco da história e vai recorrer. Esta é a boa notícia saída agora há pouquinho, notícia bem fresquinha, no Infobae. A matéria diz que o Conselho de Administração do Banco Central da Venezuela, presidido pelo oficial Calixto Ortega, recorrerá da decisão, informam seus advogados na quinta-feira. O Banco Central da Venezuela pedirá permissão ao tribunal para recorrer dessa sentença, considerando que ele ignora completamente a realidade da situação no terreno, anunciou o advogado Sarosh Zaivala em comunicado.
A decisão de hoje, diz o Infobae, dá forte apoio a Guaidó e seu governo interino contra a ditadura de Maduro, que está se tornando cada vez mais isolado no continente, ou melhor, internacionalmente. A opinião serve também para resolver outro processo, esse em relação ao Deutsche Bank. Lá também existe algum ouro venezuelano, mas em menor quantidade. Lá o valor chega a 120 milhões em ouro depositado. Há um problema também, o Deutsche Bank não sabe se libera para Maduro ou para Guaidó, portanto não liberou para nenhum deles, e a decisão tomada pela Inglaterra, hoje pela Suprema Corte, pelo Supremo Tribunal, pode orientar também a Alemanha seguir o mesmo caminho. Juan Guaidó, como disse, é reconhecido por 51 países, o chamado Grupo de Lima, entre eles os Estados Unidos e o Brasil também. Portanto, aí está, um presidente que não tem acesso à caneta, mas tem o número da conta. Como fica agora? A Venezuela, nós bem sabemos, está há muito tempo vivendo uma miséria total por conta do comunismo. Lá nem gasolina mais se produz. Precisa Maduro desesperadamente desse ouro. Mas quem tem o número da conta é Guaidó. Como ficará? Não sabemos. Vamos esperar porque, como disse a matéria, o governo venezuelano recorrerá. Já o interino Guaidó, se é que se pode dizer assim, o presidente alternativo Juan Guaidó, tem o apoio não só de Donald Trump, mas lá na Inglaterra de Boris Johnson, o que também significa alguma coisa. Já o seu colega Maduro não tem essa moral nem na Casa Branca, nem lá em Downing Street, o que também é uma coisa muito boa. Mas, como disse, precisamos aguardar. Quem não deve ter gostado muito dessa história foi Vladimir Putin, porque a dívida da Venezuela com a Rússia é monstruosa. Monstruosa. Ontem a própria Infobae apresentou números. A dívida mais do que triplicou nesses últimos anos. Daqui a pouco, talvez nem dando toda a Venezuela para Vladimir Putin seja possível honrar os compromissos. Certamente o Vladimir Putin contava com esse ouro. O problema de Maduro é que, na medida em que o tempo vai passando e a Rússia de Putin precise muito mais de dinheiro do que hoje, é possível que ela acabe abandonando esta força toda que tem dado ao ditador Nicolás Maduro. Tudo isso em perspectiva. Ainda veremos muitos desdobramentos nessa história. Agora, o que fará Juan Guaidó com tanto dinheiro? Pois é, ter o número da conta é uma coisa, mas ter como usar esse dinheiro é outra. Também ele deve estar nesse momento com um problemão. Eu, se fosse Guaidó, começaria comprando as Forças Armadas. Claro, estou brincando, mas não deixa de ser uma possibilidade, porque afinal, militar também tem fome. Ou não? Bem, e por falar em Vladimir Putin, se por um lado Putin pode eventualmente estar brabinho com a decisão da Inglaterra, por outro está muito feliz, porque terminaram as votações na Rússia, um veredito praticamente popular que permite àquele país fazer reformas constitucionais. Terminada a tal votação, Vladimir Putin saiu por cima. Das reformas que foram votadas ontem, 80% aprovando as reformas, Putin poderá recandidatar-se à presidência até 2030. Ele poderá ficar no poder até 2036.
o mundo terá acabado várias vezes até lá e Putin continuará sendo presidente da Rússia. Vamos fazer aqui uma pequena baldeação. Baldeação feita com êxito total. Pois é, a matéria é essa. Os russos aprovaram 80%, mais ou menos, 79% a 80%, as reformas administrativas no país. O presidente Putin iria agora até 2024, quando teria finalmente o seu mandato terminado, encerrado, o seu poder, entre aspas, né, liquidado. Teria que voltar para casa, colocar o pijama, as chinelinhas e ir à espreguiçadeira ler o jornal. Não acontecerá isso, ele poderá permanecer no poder até 36. Agora vejam que interessante. Muita gente está escandalizada, principalmente no Ocidente. A Alemanha, interessante, a própria Alemanha parece escandalizar-se. O homem está há 20 anos no poder, alternando entre primeiro-ministro e presidente, 20 anos de Putin no poder. Não estaria na hora de Putin entregar o boné, ou melhor, entregar o cargo, pegar o boné e ir para casa? Putin não pensa assim porque tem uma cruzada interna no seu país contra os globalistas que há muito têm se assanhado tomar o poder. Só não fizeram porque Putin, com toda aquela sua frieza, aquela cara gélida, tem um apoio popular muito forte ainda. Por quê? Porque defende valores conservadores. Ele, por exemplo, já disse várias vezes: enquanto eu estiver aqui e estiver vivo, não haverá casamento homossexual na Rússia. E outras cocitas más. E o povo gosta disso. E, portanto, o apoio popular de Putin acabou se mostrando nessas eleições, embora globalistas europeus tenham afirmado de pezinhos juntinhos que Putin roubou as eleições. Quem vai saber? A Rússia é a Rússia e Putin é um ex-agente KGB, se é que esse prefixo se aplica. Talvez não exista ex nesse caso. Putin é Putin e pronto. Bem, o que esperar da Rússia daqui para frente? O mesmo de sempre. A Rússia continua espalhando seus erros pelo mundo, é um potencial inimigo do Ocidente, principalmente da Europa, está com todo o seu aparato militar no Oriente Médio também, agora está tomando parte da Líbia, além da Síria. Tudo isso nós já sabemos. Mas talvez sem Putin a coisa poderia ficar ainda pior, porque, como disse, lá os globalistas associaram-se a velhos bolcheviques que querem um Estado russo bem mais vermelho do que atualmente é, bem aos moldes da China, com mão de ferro do partido, uma espécie de volta da União Soviética, e com apoio total dos globalistas, como tem sido na China. A Rússia quer ser um modelo chinês eslavo, que aponte também para a Europa. Portanto, se está ruim com Putin, meus amigos, poderia ser pior sem Putin. Esse é o verdadeiro caso entre o ruim e o péssimo. Por enquanto vamos ficar com o ruim. Tá ruim? Tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. É isso aí. E agora, para terminar, parece que o governador de Santa Catarina está com coronavírus. Essa é a última notícia. Carlos Moisés, governador de Santa Catarina, anunciou ontem que teve diagnóstico positivo para o coronavírus. Em mensagem no Twitter, Moisés disse que está em quarentena, respeitando os protocolos de distanciamento social. Bem, ele diz: fiz um primeiro exame que deu indicação positiva. Farei mais um para ter mais clareza a respeito do diagnóstico. Por determinação médica e obedecendo o que determinam os protocolos de saúde, permanecerei em quarentena até um resultado definitivo. Bem, ele está ainda, se tiver realmente positivo ao coronavírus, na fase inicial.
Portanto, não há com o que se preocupar, governador, porque vossas excelências têm acesso à cloroquina. Muito diferente de nós, o povo. Até depois, amigos.